Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Mas assim, aproveitando isso, que sempre aquele papo que acontece muito com o achismo também, né? Que a gente vai comentando, porque ninguém que discute isso consegue, ainda mais nas mesas redondas, ter a profundidade do conhecimento para de fato cravar. Que é, problema do Brasil é geracional. Ninguém tem. A gente tem um programa de debate que a gente fala, a gente não tem condição de fato definir isso. E nos outros programas também não. Só se o cara estiver ali fazendo uma resenha com profissionais da base, com o teu perfil, o perfil de outros treinadores que estão aí. Por exemplo, pegar o recorte de 5 anos pra falar dessa geração que tá jogando agora, né? Que tá começando a jogar, que vai jogar Copa, as próximas Copas. Se você pegar esse recorte geracional, o que você pode falar da geração? O que a gente tem pela frente? O que depender de técnica, qualidade, boa pergunta, de jogador, a gente tá bem servido. Aí, o resto pra ganhar depende de outras coisas, né? Também. A gente sempre vai ter alguns vazios de gerações, né? A gente acaba tendo isso. E como o nosso processo de formação no Brasil ainda ele tem falhas, né? Ele tem falhas, tem oscilações. Tem gerações melhores, tem gerações piores. Vai pegar a geração do Vinícius Júnior e a geração 00. Isso. O 07 tem jogador pra caramba. Aí depois 01, 02, 03. Então, cada geração você acaba tendo os expoentes. O grande problema é você não ter grandes expoentes. Que o Brasil sempre foi... Formador de craque. Formador de craque, que é o acima da média. O Vinícius, pra mim, é acima da média. O Vinícius, pra mim, é acima. Só que você vai pegar, por exemplo, uma seleção... Vamos pegar a seleção 2002. Quantos acima da média a gente tinha naquela seleção? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, pelo menos. Kaká. Ainda tava ali, formando, né? Formando. Os laterais que eram os melhores ali. Também, Roberto. Então, assim, a gente tem que trazer isso, né, pro nosso cenário hoje, né? O quantos expoentes de jogadores se tem, né, ali. Você pega tudo bem, a seleção da Argentina que foi campeã do mundo. Você tem os expoentes. Não tem grandes craques, né? Mas você tem... Isso, então acho que vai muito isso. E um apoio. O processo de formação melhorou, cara. Hoje é mais organizado, tem bons treinadores, tudo. Mas, de novo, acho que o processo nosso, da saída muito jovem, às vezes, do jogador para fora, perde um pouco da identidade, muitas vezes, aqui. E a gente tá saindo com muitos jogadores jovens, né? E essa perca de identidade, às vezes, cultural, ela não é legal. É legal o jogador sair. Mas, antigamente, o jogador saía com 25, 26, 27 anos. Aqui do Brasil, ele saía, fazia o pé de meia e voltava. Hoje não, hoje com 16, 17, o expoente mesmo, ele vai embora, né? Dificilmente vai acontecer o que aconteceu com o Neymar, de ficar anos jogando no... Vai ter 22? Santos na Série A, 23, né? Libertadores. Isso, acho porque difícil. Porque foi feito um projeto, ele já faturava uma grana absurda. Acho difícil você pintar jogador assim e esse jogador permanecer, né? O caso do Endrick é né? Já foi. Tá. Entendeu? O Neymar saiu daqui com 22, o Vinícius já ganhou 17. Tudo. Não, já ganhou o que ele ganhou com 21 lá. O Vinícius é bicampeão na Champions com 21. Era o Vini jogando aqui, se fosse o caso do Neymar. Né? Isso aí. Então, isso é só o que me preocupa é isso, né? Acho bom pro atleta, é ótimo pro atleta. Porque o atleta ganha vida mais rápido. Com 25, 26 anos, daqui a pouco esses caras já podem parar. Mas isso financeiramente. Pode ser colocado no... Então você concorda que isso pode ser colocado como um fator que tem atrapalhado, né? Pode. Eu também sinto isso também. Eu não tenho a quantidade de informação que você, mas eu tenho essa mesma impressão que isso está mexendo numa característica que lá, quando chega nos 7 jogos do Mundial, tá fazendo a diferença porque a gente desequilibrava antes, muitas vezes, os europeus não conheciam o que eles iam enfrentar ali. E hoje eles já estão... Eles formam mas o futebol também, de forma geral, ele evoluiu muito nessa questão de parte física e parte tática e estratégica. E outros lugares se organizaram também. Então a gente tem que saber que Portugal está organizada, que a Alemanha está organizada, que a França está organizada, que a Holanda sempre teve organizada. Não ganhou ainda nenhum título, né? A Holanda é um pecado não ter ganho nada até hoje. Você bateu na trave. Finais, a Espanha já ganhou. Então você tem países organizados. De novo, Uruguai, pequeno, mas organizado dentro do futebol. Eles são organizados. Mas a gente não tinha, por exemplo, que aproveitar aqui o outro lado que você falou. Triplicou essa melhora, essa organização. E às vezes a gente tinha que atacar mais do que a gente tinha de diferente. Por exemplo, a gente não tem revelado tanto driblador, por exemplo. E era uma marca nossa, que desequilibrava. Mas aí entra no processo, no outro processo, que é o processo que a gente chama de futebol de rua, da pedagogia de rua. Hoje, por exemplo, as grandes capitais, que eu falei, hoje o Rio ainda tem uma vantagem, né? Hoje, por exemplo, Porto Alegre é futsal. Rio Grande do Sul. Santa Catarina, futsal. Você não tem o jogo de rua mais.
Então você vai pegando algumas... Curitiba, mesma coisa, tem que partir pro futsal. São Paulo, né, consegue ter um pouco. Pouco, Menos. mas menos também, muita violência e tal. Os pais Tem às aquela vezes têm cultura- receio de deixar... Cultura da Várzea em São Paulo. É, no Rio, nas comunidades tem. Tem. Mas aí BH, talvez, não sei. Mas eu falo isso. Então é essa questão que tinha dessa... E não é... É que é algo que não foi planejado não é por ninguém, é. né? Mas é algo que era imprescindível, É né? imprescindível. E não que você vai mecanizar o jogo, mas você vai ter que desenvolver os jogadores das menores diferentes. Como que você vai estimular isso? Esse 1 para 1, essa versatilidade. Como que está sendo estimulado? Pode ser um erro de processo? Pode. Eu falar disso, eu faço parte do processo. Entendeu? Então também, como eu falei anteriormente, eu posso assumir minha culpa nisso? Posso. Mas como eu falo, é como você vai desenvolver e dar continuidade nesse jogador. Eu acho que esse que é um dos pontos chaves aí que a gente tem. Tem clubes que absorvem bem os meninos do profissional, tem clubes que não absorvem. Hoje, pela passionalidade. O menino, às vezes, sobe ali. E eu falo de novo, o Santos, para mim, é o maior exemplo de paciência. De ambiente, né? De ambiente e paciência. É uma torcida que O entende. Santos tem paciência de olhar o menino 14 jogos. 14 jogos. Tem outros clubes que 2, 3 jogos, os caras já não querem, torcida não quer nem saber do cara mais. Errou 2 passes. Então, eu acho que é esse equilíbrio. E a formação ela tem a ver com isso também, mas, de novo, o desenvolvimento das menores, como fazer, como captar, onde captar, entendeu? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.